Oxigenando Ideias para a Saúde apresenta novo episódio sobre inovação na saúde. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Oxigenando Ideias para a Saúde. Eu sou Eduardo Mangione, CEO da ePharma, e convido você para se conectar às tendências e novidades junto aos protagonistas que estão transformando o mercado de saúde no Brasil. Estamos de volta com a segunda parte da entrevista com o médico Dr. Heron Werner. Na continuação do nosso papo, depois de falarmos sobre a evolução da ultrassonografia com a aplicação da impressão 3D para o acompanhamento do desenvolvimento do feto na gravidez, vamos falar sobre as novidades para a comunicação médica usando o conceito de metaverso. Bem-vindo de volta, Dr. Heron Werner. É um prazer muito grande estar com vocês. Espero que nesse bate-papo agora eu possa contribuir, esclarecendo algumas questões, esclarecendo alguns pontos nessa área de tecnologia na medicina. Bacana. Vamos começar com uma pergunta, então, de esclarecimento, né? Parecida até com a que eu te fiz no primeiro episódio aqui. As aplicações da nova realidade virtual na saúde ainda estão em fase inicial, mas imagino que sejam bem promissoras. Mas existem confusões ainda, né? Eu gostaria que o senhor explicasse as diferenças entre metaverso e realidade aumentada na medicina. Os conceitos de realidade virtual e realidade aumentada se confundem com a noção de metaverso? Sem dúvida nenhuma, as pessoas ficam completamente perdidas, né? Então eu falo para todo mundo o seguinte: engloba isso, coloca isso tudo num pacote e chama de realidade expandida, né? E aí você vai retirando. O metaverso, você imagina que o metaverso é algo que é totalmente imersivo, é totalmente virtual. Eu não tenho nada real dentro do metaverso. Então, eu vou estar com um avatar meu, ele não é real, é o meu representante, o meu avatar, que vai estar dentro de uma sala virtual. Então, tudo aquilo ali foi criado. E esse meu avatar vai interagir com outros avatares, né? Que também são criados, né? E todo o ambiente que você vai ver nessa sala, desde um caso clínico que vai estar ali dentro, até mesmo um sofá, né, decorando a sala, aquilo tudo é virtual, aquilo tudo não existe, né? Então, são imagens virtuais que você precisa, e virtuais, mas que você vai estar ali interagindo com os avatares nesse ambiente virtual. E aí você tem até que tomar cuidado, né? Porque você fica tão imersivo que às vezes você vê um sofá bonito e dá vontade de sentar e ele não existe, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Isso é o metaverso. Agora, as realidades mistas, aumentadas, misturadas, o que é isso? Imagina aquele jogo do Pokémon, né? Você vai ver algo virtual dentro de algo real. Né? Então, eu posso estar num parque... É o ambiente físico que você está enxergando com o add-on, né? Quer dizer, o virtual colocado no virtual. Meio. Você está um virtual jogado no físico. Né? Então, você pode estar numa praça, né? Eu lembro, na época, meu filho era pequeno na época, né? E ele não gostava muito de sair comigo para caminhar, tudo. Quando entrou o Pokémon, foi uma maravilha, né? Que a gente saía para caminhar e ele caçando Pokémon. Então, foi ótimo, né? E, em vez de quando, tinha que parar para ele pegar o Pokémon, né? Isso, para nós, é interessante também, porque você vê, por exemplo, dentro do contexto da medicina, você tem uma sala médica, eu estou vendo o meu ambiente, eu coloco o óculos, eu passo a ver o meu exame como uma holografia, eu interajo com esse exame, amplio, diminuo, mexo no exame, mas eu posso receber um médico que pode estar no Japão, por exemplo, ele está conectado com o óculos, ele entra no meu espaço, ele vai ver o meu exame. Agora, ele não vai ver o meu ambiente físico, ele vê o ambiente físico dele, mas ele vê o meu exame. Então, o que nós vamos ter em comum? O exame. E nós vamos poder interagir, conversar, eu vou estar o vendo como um avatar e ele vai estar me vendo como um avatar. O meu avatar no espaço físico dele, real, e o avatar dele no meu espaço físico real. Né? Essa é basicamente a diferença. Legal. Agora, a aplicação pode ser mais ou menos a mesma. Mas agora que eu queria entrar um pouco agora nisso, quer dizer, como que você enxerga essa nova tecnologia, né? Aí olhando o metaverso, eu acho que as pessoas têm dificuldade ainda, porque a gente não tem um metaverso muito claro hoje, né? Como você talvez entre no Google ou em algum site de alguma empresa. O metaverso, hoje ele se remete muito a jogos, a molecada, né? Que começa a ter alguma experiência
com os óculos, mas muito com o tema do jogo. Se a gente olhar essa nova tecnologia e aplicar a medicina como conhecemos hoje, você acha que isso pode ser transformacional, pode mudar a medicina? Isso se dará através de novas possibilidades de treinamento, interação entre médico e paciente, ou existem até outros caminhos aqui? Eu acredito que isso vai revolucionar a medicina. Isso por alguns pontos. Primeiro, essas tecnologias, muitas delas surgem com os jogos. Isso é fato. Os jogos estão cada vez mais presentes aonde? Na geração nova. É a geração, daqui a pouco, é a geração de médicos novos, que já nascem e já nascem praticamente sabendo, que eles já têm incorporado isso no dia a dia deles, que são os jogos. Um dia desse eu estava dando uma aula no congresso, mostrando o metaverso. Todo mundo impressionado, quase ninguém conhecia, e vi um senhor, que você via, um médico, você via que era de uma geração um pouco a mais do que a minha. Ele falou, isso é fantástico, tudo. Agora, eu vi esse óculos, o meu neto usa esse óculos nos games. E aí eu falei, então você vai fazer o seguinte, eu vou te dar um endereço, né, de uma sala no metaverso, nossa, com casos clínicos, você vai pedir seu neto para te colocar nessa sala quando você chegar lá na sua cidade. E ele conectou com a gente, entendeu? Então, quer dizer, essas tecnologias elas vão ficando cada vez mais disponíveis e vão ser cada vez mais usadas nas gerações que vão chegando, né? Isso é um ponto. E outra coisa, isso vai ser incorporado no próprio processo educacional dele. Na escola, eu acho que as escolas estão evoluindo para isso, e aí depois entra na escola de medicina também, né? Você tem discussões, muito disso já poderia ser no metaverso, você tem hoje as videoaulas e tudo mais, né? E também no auxílio de discussões multidisciplinares de patologias complexas, quando você quer fazer um planejamento cirúrgico e tudo mais, eu vou te dar exemplo depois, e além disso, no próprio ato cirúrgico, você poder usar essas imagens durante o ato cirúrgico. Então, vamos te dar um exemplo. Eu gerei uma estrutura 3D, joguei essa estrutura 3D no metaverso. Uma tuba uterina a partir de um arquivo de uma microtomografia. Então, essa tuba ficou dentro de uma sala no metaverso e eu marquei com os alunos encontrar com eles dentro dessa tuba uterina. Então, nós fomos para dentro de uma estrutura humana e eu dei uma aula para eles sobre tuba uterina dentro da tuba uterina. Eu acho que não tem nada mais didático do que isso. Imagina você poder dar aula sobre uma estrutura dentro da própria estrutura, falar do pregueamento, falar da parede e tudo mais, e saber que cada um desses alunos está na sua casa, né? Isso é um projeto de pesquisa nosso, cada um dos membros, os alunos que eu falo aí são os membros do laboratório, e acabam sendo alunos, porque ali ninguém é médico, e eu dei uma aula para eles sobre tuba uterina. Então, eles aprenderam ali a anatomia da tuba uterina. Agora, cada um na sua casa, nós marcamos uma hora, encontramos nessa sala virtual dentro da própria estrutura. Um outro exemplo, nós tivemos um caso recente que saiu na mídia, que eram 2 bebês colados pelo crânio, craniópata, né? E esses bebês, eles nasceram, eles foram separados em 9 etapas, né, cirúrgicas. E cada etapa eu fui acompanhando, que eu acompanhei essas crianças desde o pré-natal, cada etapa, entre uma cirurgia e outra, a gente fazia as imagens, tomografia, ressonância e fazia as reconstruções 3D para o planejamento. No final, a última etapa foi agora com eles entrando com 4 anos de idade. Então, nas primeiras etapas não tinha metaverso ainda sendo usado, e agora na última etapa, metaverso em pleno desenvolvimento, a equipe do Hospital do Cérebro, aqui no Rio de Janeiro, queria conversar com uma equipe que tinha muita experiência de 9 casos operados lá na Inglaterra. Então, o que a gente podia fazer? Uma é fazer uma videochamada, agora nós estamos aqui. Não é 100%, né? Porque a interação não é a mesma coisa. A outra coisa seria o quê? Eu jogar esses exames reconstruídos no metaverso e colocar as 2 equipes dentro de uma sala com seus avatares no metaverso. Isso foi feito e funcionou. Funcionou muito bem. Eles puderam manipular as imagens, discutir o procedimento cirúrgico numa sala virtual, no metaverso. Então, eu acredito que esse tipo de aplicação ele veio para ficar.
E aí você começa a extrapolar num sentido, por exemplo, de conversar com uma paciente. Imagina eu fazendo um ultrassom, vejo uma patologia séria, eu gostaria que essa paciente conversasse com um especialista, esse especialista está em outro país, por exemplo. Ela poderia conversar via Zoom ou via qualquer outra plataforma, ou então ela poderia o quê? Conectar, eu com ela, com o casal, tudo conectar numa sala no metaverso junto com esse médico. Estou falando numa situação em que todos tivessem um óculos, né? Então, por isso que a gente está começando a fazer esses experimentos. E talvez essa interação fosse boa, né? Nós estamos começando a experimentar. A outra situação, imagina um casal adepto já dessas tecnologias e esse casal engravidou, né? Então, eles querem estudar o bebê, às vezes você pode abrir livros sobre gravidez, sobre a evolução do feto, você pode abrir sites na internet sobre evolução do feto e tudo mais, mas imagina você entrar numa sala no metaverso em que você vai encontrar um avatar e você vai ver os fetos em diversas fases do seu desenvolvimento, fetos normais, e esse avatar contando para você sobre a importância de um exame pré-natal a cada fase da gestação, a evolução, o que está evoluindo, o que está crescendo nesse bebê nessa fase da gestação. Pode ser algo que funcione. Você imagina, quando você vai a um museu, quantas pessoas contratam aquelas audiodescrições, né, que você coloca aquele headphone e vai caminhando nas peças do museu e vai vendo ali uma descrição sobre a origem, né, dessa peça e tudo mais. Aí imagina você num museu virtual em que você vai encontrar um avatar e esse avatar vai te explicando as obras, né? A mesma coisa, ele pode estar te explicando ou explicando um aluno num livro virtual, por exemplo, sobre as patologias. E aí você está caminhando nas patologias fetais, por exemplo, você entra no feto, um avatar te acompanhando, mostrando ali, aqui tem a formação, tal formação anatômica, aqui tem um tumor que está comprimindo essa estrutura e tudo mais. Então, são ferramentas que abrem inúmeras possibilidades de interação e que têm que ser melhor estudadas. Em paralelo, eu tenho a tecnologia evoluindo muito rápido, né? Então, quando eu estou trabalhando numa plataforma com um óculos para ver o resultado disso numa determinada população, na hora que eu concluo algo, eu já tenho uma tecnologia melhor por trás, entendeu? Então as coisas estão Entendi. caminhando muito rápido, né? Interessante, interessante. E saindo um pouco de metaverso, entrando na realidade aumentada agora, né? Ela permite uma combinação, como a gente falou, né, em tempo real de imagens, talvez diferentes, nunca antes conseguida, né, dentro de um ambiente físico. Esse é o futuro de novas possibilidades para o diagnóstico de doenças, por exemplo, podendo inclusive Eu, aumentar a precisão nos procedimentos eu cirúrgicos. acho que isso pode ajudar muito em procedimento cirúrgico. As aplicações elas vão surgindo, mas eu vou te falar algo que é real, que eu já vi, né? Então você vê um time, por exemplo, que trabalha com robô, com robótica, aqui no Rio de Janeiro, no Hospital São Lucas, e nós temos um médico especialista ali, que chama Dr. Fernando de Barros, e ele está participando de alguns estudos com a gente, em que a gente já reconstrói imagens para ele de cirurgias mais complexas, muitas vezes reoperações, né, que distorcem a anatomia e tudo mais, e ele já consegue hoje projetar o exame no paciente. Isso é muito bom. Porque você imagina o seguinte, eu estou operando, um dos principais, eu já fui cirurgião, uma das principais complicações da cirurgia é você romper um vaso, né? Que esse vaso não era para estar passando aqui, você rompe o vaso, aí sangra, você perde um tempo danado para resolver aquele problema. Imagina que você sabe onde o vaso está passando, porque eu estou projetando aquela imagem reconstruída no paciente. Então, eu estou misturando a realidade, o virtual com o real, estou projetando os dois. É como, por exemplo, na sua casa. Quem na sua casa, você vai achar alguns exemplos que vai bater um prego na parede e fura um cano, né? Porque não sabia que tinha um cano passando ali. É a mesma coisa, né? Você projeta, imagina você poder colocar um óculos e saber onde o cano está passando, né?
e aí não furar ali. É a mesma coisa, entendeu? Então, eu acho que isso pode melhorar muito a precisão cirúrgica, nesse sentido, que você vai diminuir complicações. Se você diminui complicação, tempo cirúrgico, você está diminuindo tempo de internação e tudo mais, né? Então, você deixa todo esse procedimento aí mais preciso e o custo acaba baixando. Bacana. E essa realidade, continuando nesse tema mesmo, né, a realidade expandida, aumentada, ele é um investimento que vale a pena pelos benefícios que ela traz, tanto para a pesquisa, paciente, quanto para o futuro das pessoas? Ou você acha que ela está muito voltada a uma área específica? Não, eu acho que isso vai entra muito no ensino. Eu acho que na parte cirúrgica, não só no ato cirúrgico em si, mas eu posso buscar um médico de fora, virtualmente, ele pode chegar na cirurgia e ficar do meu lado. Falar, pô, eu acho isso, eu acho aquilo, durante a cirurgia, ou antes da cirurgia, como um planejamento cirúrgico. Isso entra no ensino, entendeu? Então, por exemplo, isso entra no entretenimento, né? Você imagina um show que tem capacidade para, sei lá, 10 mil pessoas, você pode colocar 100 mil, né? Porque você tem uma parte das pessoas virtualmente ali presentes, né? De uma forma mista, né? Um dia desse mesmo, eu estava dando uma aula num auditório que tinha 100 pessoas assistindo a aula, mas tinha 1.200 conectadas. Onde que eu ia colocar 1.200 e Nossa, tantas que pessoas incrível, assistindo né? uma aula minha? Pois é, Entendeu? Por pois quê? é. Porque você já tem essas tecnologias híbridas, né? Agora, um dia eu posso ter essas pessoas conectadas também com óculos, elas ali na sala com óculos, numa imersão completa, entendeu? Então, isso é questão de tempo. Então, eu acho que a aplicação é para tudo. Reuniões, entendeu? Não faz sentido hoje um executivo, entendeu? Pegar um avião para ir fazer uma reunião em São Paulo, uma É, reunião em Nova York, tudo. Você pode entrar, você vai poder ter essa realidade mista aí e você vai estar presente discutindo normalmente com as outras pessoas, interagindo normalmente. Por isso que eu acredito nesse universo paralelo, mas é um paralelo que não é tão distinto do real, entendeu? Ele vai estar mais sim, sim. misturado ali e que É. vai nos facilitar muito, né? E o doutor, pelo que eu entendo, já fez diversos planejamentos cirúrgicos, então, com a aplicação dessa tecnologia, mas o uso em paciente ainda é uma novidade. Eu, pessoalmente, nunca tive essa experiência. Eu queria saber duas coisas, né? Primeiro, como que está a regulamentação do Comitê de Ética que envolve a realidade expandida? E a segunda pergunta que eu ia te fazer é por que que a gente vê ainda tão poucos médicos utilizando dessa nova tecnologia? Aliás, eu pessoalmente não vi até agora, é a primeira vez que eu escuto, né, tanta aplicação vindo de um médico. Hoje você tem comitês de ética e a gente tomou esse cuidado quando nós começamos esses estudos, abrir um comitê de ética para tecnologia 3D. E aí eu coloquei tecnologias virtuais e físicas, envolvendo então os dois, né? Quando a gente abriu esse comitê de ética, não tinha ainda metaverso, mas engloba o virtual. Então, quer dizer, todos os pacientes que... Eu comecei esses estudos com pacientes, mas pacientes, a princípio, pacientes que não conheciam a tecnologia, mas que me conheciam, né? Não era da área médica, mas pacientes já mais antigos, tudo, que você acaba tendo uma intimidade maior. E a minha pergunta para eles era o seguinte: primeiro, vocês vão me falar o seguinte, o que vocês acham? Com o que você se sente usando essa tecnologia? Que é importante, porque se você coloca um óculos num casal que nunca usou, pode ser que ele vire para você, não, pelo amor de Deus, isso é muito ruim, eu vou ficar enjoei, eu vomitei porque eu tenho labirintite, não sei o quê. Então, você tem que ir primeiro e chamando as pessoas para experimentar, né, para aprender a tecnologia e tudo mais. Porque aprender o uso em si é muito rápido, né? Numa manhã a gente ensinou e aplicou. Então, a resposta, eu estou pegando assim casais que têm uma faixa etária de 30, 40 anos, né? E a resposta tem sido boa, muito boa. Agora, você tem que ver que uma geração ainda que não ficou totalmente no videogame, né? Então, eles não tiveram essa experiência de imersão completa. Então, estou pegando essa população, né?
Com os médicos, aí você me pergunta, por que os médicos não estão usando? Porque a própria geração dos médicos, a minha geração, que está em plena atividade aí, ela não está acostumada. Elas entram, acham bacana, mas muitas pessoas, quando você conversa, as pessoas têm medo da tecnologia. Tem medo de não adaptar. Ah, não, isso é bacana, mas é difícil, isso vai atrasar o meu ritmo de consulta, isso não vai me ajudar, entendeu? Então, são poucos nessa geração que ainda vão aceitar a usar essa imersão, a investir nessa imersão, porque eles já estão totalmente comprometidos com o tempo no seu dia a dia, com consultas e tudo, que acaba ficando difícil, né, para eles. Isso é compreensível. Mas aí por trás, você tem uma geração que usou isso aí. Usou no seu dia a dia, não que seja em games, mas usou. Claro, está Essa mais familiarizada, interação né? é É. exato. E essa geração, ela já vem com a cabeça diferente, porque o ensino dela foi diferente, entendeu? É como você pega uma criança hoje, dá uma revista ou um tablet, entendeu? Ela usa o tablet, ela sabe, parece que ela já nasceu sabendo ampliar a imagem, reduzir a imagem num tablet, entendeu? E ela acaba manuseando melhor o tablet que uma revista, entendeu? E é isso, são conflitos de gerações, mas que eu acho que mais alguns poucos anos essa geração vai assumindo e aí isso acaba ficando mais difundido. E, além disso, a própria tecnologia está avançando de uma forma muito rápida, né? Então, a facilidade, a qualidade dessas interfaces vem melhorando muito, né? O próprio Doutor, 5G, né? também o 5G, principalmente É, com o IoT, né? Com as exato, tecnologias aí remotas, né? exato, exato. Doutor, o senhor é o coordenador do laboratório Biodesign Lab da DASA, né? E da PUC-Rio, que tem realizado pesquisas na área de bioimpressão para a área médica, né? Acho que um currículo espetacular aí do trabalho que o senhor vem fazendo. Quanto tempo de estudos e desenvolvimento ainda será preciso para produzir, por exemplo, tecidos biológicos? Para que a indústria de cosmético, por exemplo, não precise mais fazer testes em animais. Isso é uma realidade ou é uma loucura? Não, isso não é uma ficção, não, isso é uma realidade, entendeu? Você já tem experimentos aí, e eu acredito que isso está cada vez mais difundido. Daqui a pouco você não tem uso, por exemplo, a indústria de cosméticos a fazer teste em animais. Isso eu acho que em curto espaço de tempo você não vai ter isso mais, entendeu? Então, nós temos dentro dessas bioimpressões, né? Isso deriva da impressão 3D, é a mesma coisa, né? Só muda o material. Em vez de eu estar imprimindo com polímero, com plástico, com ABS, com resina e tudo mais, eu estou usando material biológico, né? Então, isso está entrando de uma forma muito grande na medicina regenerativa. Eu já vi alguns exemplos funcionando perfeitamente, ainda uma tecnologia cara, mas entrando perfeitamente. Eu diria para você que talvez eu não sei se a minha geração vai ver o transplante de órgãos impressos em 3D. Eu gostaria de ver, mas não sei se vou ver na minha geração, mas isso também eu acho que vai acontecer um dia, né? Então, isso é longo prazo. Mas, assim, tecidos, testes de medicamento, entendeu? Eu acho que nós vamos ter uma revolução nessa indústria farmacêutica, por exemplo, que o custo de medicamento primeiro vai baixar muito, né? Porque você vê o seguinte, quando você faz testes de medicamento, talvez eu vou falar de uma forma meio imprecisa, mas 90% daquilo que eles fazem dá errado, entendeu? Porque você começa a testar determinadas drogas em animais. Os animais, eles não são como nós. Então, apesar da gente ter uma semelhança de genética, de genes, de numeração de genes, em torno de 90%, né? Isso não os faz modelos eficientes para reproduzir em seres humanos, mas é a opção que tem, né? Então, quando você descobre uma droga nova e você quer testar essa droga, você não vai começar no ser humano, você começa em animais, né? Mas a maior parte desses testes dá errado. E quando funciona no animal, quando você vai começar a fazer os estudos no ser humano, muitas vezes dá errado no ser humano, entendeu? Então, às vezes, você investe bilhões, investe anos
Então, você tem medicamentos aí que hoje, de sucesso, que você vê no mercado hoje, quando você olha para trás, você fala, pô, mas um medicamento caro, mas você olha, você já imaginou quanto que a indústria gastou para colocar esse Investiu, medicamento, né? investiu, entendeu? Absurdo. Bilhões em anos, né? Porque você vê medicamentos de sucesso aí que demoraram 10, 12, 15 anos Claro, para entrar claro. no Aí mercado, se entende um pouco melhor né? a Então, patente, a exatamente, propriedade intelectual, quer dizer, é tudo necessário isso. para poder dar o retorno a esse Para dar o investimento. retorno, senão para tudo, né? Então, você imagina se você elimina um pouco dessas etapas, né? Com a tecnologia de impressão 3D, você começa a fazer modelos semelhantes aos humanos, porque você está usando células humanas, e eu acho que vai funcionar muito aquele on chip, né? Que você faz pequenos modelos de órgãos em que você ali pode aplicar testes, né? Então, eu acho que isso no futuro, e isso é um futuro próximo, vai ser fantástico, porque você entra com um teste de uma determinada droga direto num modelo que reproduz o ser humano, né? Então, você já elimina anos de estudo e dinheiro gasto, porque você elimina o uso em animais, né? Além da Sociedade Protetora dos Animais agradecer, Claro, né? claro, E reverso óbvio, né? somática, assim, né? Entendeu? Então, a gente já está cortando aí mais da metade do trabalho. Além disso, quando você, depois desses anos todos de estudo de uma determinada droga, talvez a droga funcione para você e não funciona para mim. Nós não somos iguais. Apesar de nós termos, às vezes, a patologia ou mesmo sintomatologia, talvez ela não funcione igual. O organismo é Então, diferente, o o organismo é código diferente, genético é as diferente. respostas são Exato. diferentes e os efeitos colaterais também são diferentes, entendeu? E aí, o que que acontece? Imagina se eu passo agora a fazer uma droga que é eficaz para você, uma droga que é eficaz para mim, entendeu? E isso, então, eu acredito isso como um futuro. E um futuro aí eu já colocaria médio prazo, mas isso vem forte, entendeu? Então, nós temos um futuro muito bonito aí pela frente com essas tecnologias, Sem dúvida, sem dúvida. né? Sem Doutor dúvida Heron, nenhuma. o senhor, como comentou, é um dos autores do livro Tecnologias 3D, Desvendando o Passado, Modelando o Futuro. E eu fiquei sabendo que o senhor está preparando um livro novo para 2023, falando sobre metaverso. É. Esse trabalho pretende mostrar aí as diversas possibilidades que o metaverso pode oferecer para a área de Isso. saúde. Você pode dar um pouco de spoiler aí? Sim. O primeiro livro foi Museu e Feto, né? Mostrando essas tecnologias. O segundo foi esse livro que você me falou, né? Que é Tecnologias 3D no geral. Nós fizemos um outro em 2019, o lançamento foi justamente no início da pandemia, que foi uma parceria com o British Museum e a Deakin University na Austrália, aprofundando esses projetos, né? E mostrando já o uso até na própria reconstrução do Museu Nacional, alguns exemplos. Nós terminamos um livro agora mostrando todas essas tecnologias, envolvendo até um capítulo de metaverso com estudos iniciais, da editora Spring. Esse livro vai ser lançado agora em abril, ele já está entregue, vai ser um lançamento nacional, uma editora internacional, mas focado só para o estudo fetal. E agora nós estamos desenhando já o livro, estamos discutindo com a editora, nós vamos começar um livro no início do ano do uso do metaverso. E aí o uso do metaverso no conhecimento geral de novo. Então nós vamos envolver os pontos comuns na nossa curva de aprendizado na área médica junto com a área do Museu Nacional também. Então nós convidamos profissionais do Museu Nacional que vão estar participando conosco nesse livro. Então, a ideia é escrever o livro ao longo de 2023 e entregar para a editora no final do ano. Muita coisa nova vai surgir nesse período aí, então, muita... E os livros hoje são bons, porque você faz um livro escrito, você coloca as imagens, mas você coloca os vídeos também. Você pode colocar os Que endereços, então as bacana. pessoas vão poder interagir melhor, né? Porque uma Excelente. coisa, você mostrar metaverso só nas páginas de um livro, não fica a mesma coisa de que você ler a tecnologia, ver as imagens da tecnologia, mas poder colocar um óculos e entrar no metaverso. Então, eu acho que esse livro promete, eu acho que vai ser bem interessante. Legal, bacana. Tá, excelente papo, doutor Heron, mas vou ter que finalizar aqui. Para finalizar, eu queria que o senhor falasse um pouco
sobre os avanços e as perspectivas do metaverso e da realidade expandida como um todo na área de medicina e de cirurgia, né? As novas fronteiras poderão ser abertas para a medicina nesse novo mundo. O futuro está nas cirurgias com apoio da realidade virtual, nas consultas por telemedicina, nas reuniões imersivas e nas possibilidades para a educação universitária. Esse é o caminho? Ou podemos pensar além, né? Você até comentou agora algo que eu tenho paixão também, que eu tenho certeza que vai ser uma das grandes viradas aí da saúde para o futuro, que é a medicina personalizada também, né? Entendendo que cada organismo tem sua genética, tem suas reações e tem que ser tratado de maneira única, que é algo até impensável pensando em medicina, né, em remédio que é produzido em escala, em massa. Mas eu queria que você explorasse esse finalzinho só essa visão futurista que eu acho fantástica e super inspiradora. Eu vejo o futuro com uma conversão dessas tecnologias. Elas se convergem e a gente vê nitidamente quando a gente vai trabalhando com elas. Então, eu não consigo conceber metaverso, realidade expandida, ou seja, evoluindo sem por trás inteligência artificial. Então, isso tudo converge para uma evolução, né? Então, nós vamos ter isso tudo entrando forte, e está entrando cada vez mais forte no ensino médico e no ensino em geral, né? Então, as novas gerações não vão aceitar você escrever num quadro determinadas fórmulas matemáticas, né? Isso vai ser totalmente virtual. No mundo médico, ela vai facilitar a comunicação entre os médicos, ela vai facilitar a comunicação dos médicos com os próprios pacientes, encurtando as distâncias, como a telemedicina faz. Mas imagina eu poder examinar, ver um paciente que está na Amazônia e eu aqui no Rio de Janeiro, né? Então, nós vamos encurtar essas distâncias com essas tecnologias. Então, ensino nos planejamentos cirúrgicos, a cirurgia robótica também aprendendo, usando essas imagens, aprendendo. Eu nunca descarto, num futuro mais remoto, o robô está operando sozinho, o avião não voa sozinho, né? Você pega um avião de carreira hoje, um jato, ele voa sozinho. O piloto está ali para fazer pequenas correções, para levantar e pousar. O resto o avião faz sozinho. E a própria tecnologia, essas tecnologias vão sendo incorporadas na medicina. Então, eu acredito que a robótica, que avançou muito, lá no futuro, o robô vai operar sozinho. Ele vai aprender, e ele vai aprender vendo essas reconstruções, essas imagens, vendo o uso dessas imagens no procedimento cirúrgico. Então, isso vai ter uma curva de aprendizado. Então, isso tudo vai convergir com a medicina precisa. Uma medicina acaba sendo mais simples, menos invasiva, com resultados muito melhores. Então, ensino, discussão entre multidisciplinares, né? Discussão com os pacientes. E quando eu falo discussão multidisciplinar, não é só médico, cada vez mais eu vejo a engenharia junto com o médico, a bioengenharia, né? Então, hoje o médico não evolui sozinho, né? Ele precisa de outras áreas do conhecimento para evoluir. Então, você vê a engenharia médica entrando junto com a gente, né? E nós precisamos deles. Então, o futuro é a conversão disso tudo, né? Sem dúvida nenhuma. Dr. Heron Werner é especialista em medicina fetal, ultrassom e obstetrícia e ginecologia e um dos grandes pioneiros no estudo e aplicações de novas tecnologias na medicina. Doutor, muito obrigado por participar do nosso podcast. Foi uma conversa excelente, futurista, né, e bastante esclarecedora para quem ainda está começando a ter acesso a esses conceitos tão novos e tão interessantes como a gente está começando a explorar aqui no mundo. Muito obrigado, hein? Eu agradeço, foi um grande prazer estar com vocês. Eu espero em breve estar trazendo mais tecnologia, né? Porque anda tão rápido que a gente vai, em vez em quando, a gente tem que voltar para atualizar tudo isso. Mas foi um grande prazer estar com vocês. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Eu com certeza gostei muito. Continue acompanhando nossos próximos episódios no Spotify, no Google Podcasts e não esqueça de ativar as notificações. Obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e até o próximo programa.